vamos fazer uma introdução da aula passada, para nós adentrar na aula de hoje e ver o que Deus tem para nós. Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas é o único diferenciado dos evangelistas que vão escrever os evangelhos. Lucas capítulo 1. Aula passada nós lemos que o versículo 80, né? E vamos ter que voltar nele de novo. Vamos lá para ele então. Amém? Lucas foi 80, 1,80. Lucas 1,80. Isso. Leiamos, amém, irmãos? Capítulo 1 de Lucas e o versículo 80. Ei, graças a Deus. Não se tirou. Amém, irmãos? Tirou. Deixa o jeito que estava. Foi tirar. Ei, 1, 2 só. Ei. Ei, Danilão, você está numa fé, hein? Tudo é o sanduíche que você comeu lá mesmo. Ei, menino, isso é saúde. Lê aqui no microfone para mim, ô Diego, vem cá. Lê aqui. Com vergonha? Aí quer ser pregador, tá com vergonha. Que Thaís, é você, varão. Vem cá, Thaís, vai lá. Vem cá, varão, lê aqui. Isso, Thaís, vai lá. Boa noite, cumprimentos, irmão, capaz do Senhor. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Hein? Lê de novo. Sério, varão, lê. Eu estou te ensinando. Vai, lê de novo. Lê agora bem pausado. Presta atenção na leitura, irmão. E o menino crescia, vírgula. O menino vai crescer ou vai ficar parado? Crescia. Aí o menino Crescia. E se fortalecia em espírito. Ponto. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Diego, irmão? Eita, um vozeirão desse. Pode sentar. Algo aí chama a nossa atenção. Pois aqui, irmão, esse versículo parece estar dividido em três partes. O menino crescia, se fortalecia e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar a Israel. 4 partes, um versículo. Nesse versículo 80, você pode pregar 4 mensagens. Amém? 4 mensagens. Qual que é a primeira mensagem? O menino crescia. Se você fosse dar um tema nessa mensagem que você pregaria, seria qual o tema? Vamos começar aqui na frente. Qual o tema você daria na sua mensagem? Só nesse que o menino crescia. Vamos lá. Qual que seria o tema, Tiago? Não, só a primeira parte. A segunda vai daqui a pouco. Vamos? Tem mais alguém aí da frente? Enquanto ele vai pensando. Diego, qual seria o tema? Crescendo e aprendendo. Tá bom, tá melhorando. Thaís. Isso aí é o João Batista. Só da primeira parte. Wilton. Você manda mensagem direto assim, ó. Pode, tá morno, mas passa. Daniane.
Qual o tema que você daria na primeira parte desse versículo? Hã? Não, na primeira parte. Tá, então esse é o tema que você daria. Adriane. Segunda fileira aí, alguém? Terceira fileira. Como? Respeitando o tempo. O menino crescia. Então vamos ver. Por que você daria? Respeitando o tempo para crescer? Tá melhor, tá bom. Agora eu estou raciocinando igual você. Na segunda fileira tem mais alguém? Na terceira, começando ali, ó, para ele amar isso. E a irmã Marta. Meu Deus, o tema da mensagem era, meu Deus. Roseli. Crescimento. Silas. Mal o tema da mensagem. Um tema para você assumir esse assunto. Na primeira parte. Então vamos lá, Silas. Como? Crescia na verdade. Bom. Mega. Escondendo. Kelly. Crescer no deserto. Pastora Raquel. Ser menino para depois crescer. Ó. Fabinho. Tamanho do menino. Gedeon. Crescimento no tempo de Deus. Danilão, tchutchucão. Crescimento. Também vai. Adriano. Crescendo e se fortalecendo. Irmão, isso é uma parte do versículo que você pode pregar várias mensagens. Nós estamos aqui em seminário teológico. Daqui a pouco nós vamos entrar na explanação e na veracidade da mesma. Mas eu estou ensinando vocês, ou na verdade estou ajudando vocês a organizar o conhecimento. Que conhecer vocês conhecem, só precisa organizar. E aqui você vai aprender a formar o esqueleto do sermão. O que é isso? Você vai montar a estrutura. Agora, quem vai dar vida para o sermão é o Espírito Santo. Preste atenção. Você vai montar o esqueleto da mensagem. A estrutura você vai montar. Isso é obrigação sua de montar o esqueleto da pregação. Agora, quem vai dar vida na mensagem que você prepara é Deus. É bem verdade que às vezes você vai preparar a palavra na sua casa a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e quando chegar o dia de você pregar, você vai começar a pregar e Deus vai te levar em outras coisas, mas a obrigação nossa é de preparar, é de estudar. Para quê, pastor? Para que Deus só vai usar você naquilo que você estudou. Amém? Ah, não, Deus for pregar, Deus vai colocar um conhecimento. Não vai nessa não, irmão. Deus, o Espírito Santo, só vai fazer você lembrar daquilo que você leu. Ainda que foi 5 anos atrás, mas você leu. Então o Espírito Santo vai te ensinar e vai com você conduzir você aos labirintos eternos da revelação sacra de Deus e vai te levar à revelação extraordinária de Deus. Lógico que nós temos que não ler a Bíblia, nós não podemos ler Bíblia. Crente não pode ler Bíblia. Vou falar de novo. Crente cristão não pode ler Bíblia. Não, pastor, não. Por quê? Ler, a gente lê até livro, revista. A gente tem que, conselho dado a Josué. Qual que é, pastora Raquel? Examinar. É pegar aquela lupa espiritual e ficar examinando. É por isso que nós ficamos 2 aulas, 3 aulas num versículo desse, não saímos daqui. Porque nós estamos examinando. O que é examinar? É você entender que existe o versículo e o versículo está dentro de um tempo. E se o versículo está dentro de um tempo, ele está dentro de um contexto. Ele é texto, mas ele está inserido num contexto. E texto sem contexto vira pretexto para as heresias. Então, o versículo tem que respeitar a hermenêutica, né? E tem que fazer uma exegese bíblica. O que é isso?
exegese bíblica? É você saber interpretar o texto. Existe regra. Bíblia não se interpreta igual notícia de Facebook, não. Bíblia tem regra para entender ela. Então, um versículo tem o tempo, além do tempo tem o quê? A cultura. Então, tem tempo e tem cultura. Breve nós vamos fazer aula de bibliologia, irmãos, e eu vou te ensinar algumas coisinhas aqui básicas, mas que vai ser muito útil para você. Tem gente que tem raiva de aula de bibliologia, mas, irmão, aula de bibliologia é bênção, irmão, é fogo de Deus. Então, aqui o menino crescia, primeira parte do versículo. Segundo, e se fortalecia em espírito minúsculo. Espírito minúsculo. O menino se fortalecia em espírito, vírgula, e, olha bem, pode prestar atenção que nesse versículo, eu amo esse versículo, porque ele nos dá caminhos para pregar. Ó, o menino crescia, se fortalecia. Então, crescer e fortalecer. Não tem como fortalecer para depois crescer nesse exame bíblico aqui. Então, o menino crescia, se fortalecia e algo agora vai atingir em espaço geográfico. Primeiro está falando de estrutura, irmão Cristiano. Estrutura, dorme não, Cristiano. Você está falando de estrutura. Estrutura. Que estrutura é essa? Primeiro, para o menino crescer, ele cresceu. Mas o que adianta as pessoas crescerem e não estar fortalecidas? Ou seja, não ter força física nesse texto para suportar o tamanho do conhecimento, o crescimento. Então aqui, o menino crescia e fortalecia. Isso aqui é tudo coisa do menino, é algo particular. Agora o mesmo versículo vai apontar para um estado geográfico. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui? As duas primeiras partes do versículo falam de coisa intrínseca de dentro do menino. Está dizendo que ele crescia, que ele se fortalecia em espírito. O crescer aqui, irmão, fisicamente, todo mundo vê. Todo mundo vê o crescer fisicamente. Mas agora, irmão, ninguém vai conseguir enxergar quem está fortalecido no espírito. Está entendendo? Então tem coisa que Deus é assim, Ele faz algo que é externo, crescia. Irmão, qualquer pessoa que tem visão consegue saber se a pessoa cresceu ou não. Amém? Pega uma criancinha nasceu hoje, você volta aqui 1 ano, aí você vai ver se a criancinha cresceu ou não. Então todo mundo sabe que cresce, não é verdade? Até quem é desviado vê que outra pessoa cresceu. Então o crescimento é para todos verem. Agora, o fortalecer intimamente, aí é só Deus e nós que sabemos. Amém? Está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Então, algo externo e algo interno. Agora vem algo externo de novo. Agora o que vem externo agora é o estado geográfico. Vamos lá? E esteve nos desertos. Deserto é espiritual, irmão? Ou isso aqui é físico? Físico, é um espaço geográfico. A Bíblia, que o historiador Lucas está apontando aonde o menino crescia. No shopping center, comendo Nutella, tomando açaí. Não. O menino se fortalecia aonde? Na piscina, nadando, na natação? Não. O historiador diz aqui que ele fortalecia, crescia nos desertos. Você lê deserto, né? Nós pensamos deserto, mas que é nos desertos. E Deus é especialista em nos levar em alguns desertos dessa vida. Amém. Amém. Até o dia em que haveria de mostrar a Israel. Isso aqui é o tempo. Tem que passar todo esse processo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite oportuna. Nós falamos na aula passada, irmão, sobre Zacarias. Quem lembra? Zacarias. Quem era Zacarias? Quem era Zacarias? Ele era aquele que seria o pai de Yor é gutural, Yohanan.
que raspar lá de dentro. Yohanan. Então ele seria, ele não era, ele seria. Um dia eu fazendo uma prova no seminário teológico, e o ensinador, o professor, estava dando aula sobre o início da trajetória de Zacarias. E ele fez uma pergunta que me lembra até hoje. Quem era João Batista? Quem era Zacarias? Nesse texto que eu estou aqui ministrando. Aí todo mundo diz, ele era pai de João Batista. Na hora o Espírito Santo falou comigo, ele seria o pai de João. Todo mundo levantava a mão, é pai de João Batista. Aí o professor dizia, não. E o outro, pai de João Batista, não. Aí eu não sei como lá, falei assim, olha, ele será o pai de João Batista. Aí me chamou lá na frente, deu uma caixinha de bombom. Então nós temos que analisar as perguntas, irmão. É algo simples, não é? Ele é pai de João Batista? Não, porque João Batista não nasceu. Nesse texto nós estávamos lendo. Agora, se você lê num texto que fala sobre João Batista nasceu, aí Zacarias seria o que então? Pai de João. É coisa simples, irmão. Eu vim gastar tempo para sentar para escutar isso. Mas essas coisas simples que vai te ajudar a rechear a sua mensagem quando você for ministrar. Então Zacarias, ele vai ser levantado por Deus, vai dentro do templo, fazendo uma introdução que alguns irmãos não vieram aula passada. E quando ele entra dentro do templo, detalhe, irmão, como era o templo? Como era o templo? Quem sabe aqui me dizer o quê? Quais as peças tinha dentro do templo? Vamos lá. O templo era dividido em quantas partes? Ver se ainda funciona. Quantas partes era dividido o templo? Quantas? Seria quais? Átrio, lugar santo e santíssimo. Quantas portas existem? Quantas? Quantas portas existem no templo? Tem gente aí ou não? Quantas portas existiam no templo? Quantas? Jesus disse, eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se primeiro não passar por mim. Jesus é o caminho, sim ou não? O que é o caminho é isso aqui, ó. Jesus é o caminho. Mas ele sendo o caminho, ele diz, eu também sou. Eu sou também a porta. Mas a porta é dividida em 3 estágios. Primeira porta, segunda porta e terceira porta. Caminho, verdade e vida. Amém? Esse era o templo. Só que você tem que entender que o templo, no período velho testamentário, o mesmo templo que nós estudamos no período do Velho Testamento, no período da lei, alterou-se 2 vezes. Primeiro, quem poderia estar aqui no átrio, irmão? Quem poderia estar aqui no átrio? Todos poderiam estar aqui, sim ou não? E aqui no lugar santo? Os levitas, sacerdotes, eles poderiam estar todos aqui. E aqui, quem poderia vir? Quem? Não, sacerdote não. Quem poderia? O sumo, que vem de supremacia. Então, o sumo sacerdote poderia vir aqui, ó, no SS, Santíssimo. Então, ele poderia ir ali. Isso, quando foi levantado o tabernáculo por Moisés, e agora Salomão vem e edifica o templo, amém? E quando ele edifica o templo, formosura, tremendo, lindo. Só que houve uma destruição do templo.
Quem lembra dessa história? Então, antes, a Arca da Aliança ficava aqui, ó. A Arca da Aliança ficava aqui. A Arca da Aliança. E só o sumo sacerdote vinha oferecer expiação aqui. Vinha, primeiro ele colocava o incensário na mão, cheio de brasa com pó, uns pozinhos aromáticos, ônix, gálbano, e enchia aqui, ó, com a fumaça primeiro para ele entrar. Entrava de joelho, amém? Só depois que o templo estava tomado de fumaça, que ele entrava aqui de joelho. Pastor, por que você está ensinando isso? Porque faz parte da aula. E neste lugar aqui ficava então a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. A arca ficava aqui. E aonde Deus descia? Na tampa do propiciatório. Quando a unção, a nuvem da glória vinha, ó. Vinha aqui, ó. Neste lugar. Aí, irmão, para chegar aqui tinha todo um preparo. Tinha que passar aqui na bacia, eu falei na aula passada, vim por aqui, chegar, aqui tem um candeeiro, o candelabro, ficava aqui no lugar santo, estava tudo aqui, mesa dos pães da preposição, para chegar aqui. Mas depois da destruição do templo, essa arca sumiu, ela foi recolhida, ninguém achou mais ela, amém, irmão? Agora então aqui, ó, ficava o altar do incenso. O que fizeram então? Pegaram esse altar de incenso e trouxeram para cá, ó. Presta atenção, isso aqui é mistério. Está pegando. Pegaram o altar de incenso que estava aqui e trouxe para onde? Quem está aqui, irmãos? Para o lugar santíssimo. Na aula passada eu falei para vocês que o lugar do incenso ficava aqui e o sacerdote vinha aqui. Só que agora eu estou aumentando o nível, te mostrando que no templo de Herodes, que ele reformou, não tinha arca. E agora tiraram o altar de incenso daqui e levaram para cá. E aí, Adriano, e aí? Irmãos, e aí? O que é que isso tem a ver comigo? É o que você está perguntando. E aí, pastor? O que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se antes o altar de incenso ficava aqui, então Zacarias viria aqui. Mas agora o altar não está mais aqui. O altar foi para cá. Se o altar de incenso foi para cá, aonde Zacarias entrou? Aonde que ele entrou? No Santíssimo. Cultura judaica. Se ele entra aqui, qual lado do altar que o anjo veio falar com ele? Qual lado do altar? Está no texto. Que ele estava no lado. Ele estava no altar e ele veio na ponta do altar, do lado direito. Quando ele ofereceu, o incenso, ofereceu o incenso a Deus, o anjo apareceu no lado direito. Presta atenção. Aí, o anjo apareceu. Ele está aqui no centro, ele está de frente. Zacarias está aqui, ó. De joelho aqui, o anjo vem do lado direito. Do lado direito aqui, não sei se vem do lado direito. O anjo vem e apresenta ele e diz: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Lembra que eu falei que ele apresentou a oração, o sacrifício, e a oração dele subiu, que os anjos levou a oração dele, e depois derramaram nas taças dos 24 anciãos, lembra? Pois é, foi aqui, está dizendo, a sua oração foi? É bom ouvir o céu testemunhar que a nossa oração está sendo ouvida, não é verdade? Porque tem hora que nós oramos e parece que Deus não ouve, né? Até parece que Deus não ouve, até parece, porque o ouvir que nós estamos acostumados é ouvir tipo assim, agir, ouvir, trabalhar. Deus, nós sabemos que Deus ouve, mas nós queremos que Deus não só ouve, mas que Deus venha agir ao nosso favor. Não é verdade, irmão? Então é por isso que às vezes nós ficamos assim meio que em pânico, paralisados. Aí
Foi aqui que veio o anjo. Que anjo é esse? Gabriel. Ele veio aqui. E aonde estava Elizabeth? Aonde estava Elizabeth? Onde estava Elizabeth? Tem no texto aí Elizabeth? Qual que é a esposa de Zacarias? Não. Elizabeth. Qual que é o nome da esposa qual que é o nome da mãe de Jesus? Aí, Miriam. A mãe de Jesus. Foi transliteração errônea que fizeram, irmão. O nome de Maria é Miriam e de Isabel é Elizabeth. Então, já que é assim, vou falar para você não ficar perdido. Onde estava Isabel? Aonde estava Isabel? A mulher era proibida de vir aqui. Mas aonde estava Isabel? Do lado de fora, junto com a multidão. Na hora que o anjo, presta atenção ao mistério, na hora que o anjo, Deus manda o anjo aqui, para entregar a palavra aqui para Zacarias, na mesma hora Deus manda a providência aonde? Saindo do Santíssimo, passando no lugar santo, vindo no átrio e achando Isabel aqui. Nessa hora, Deus está curando o ventre de Isabel. Porque enquanto Deus visita o sacerdote aqui, Deus não deixa de visitar a mulher aqui. Enquanto você está aqui, Deus está lá na sua casa trabalhando lá. Enquanto você está aqui, tendo experiência com Deus, Deus está do lado de fora lá tocando em alguém. E eles vão entender quando você sair daqui e vir aqui, porque aqui o anjo veio também, ó. Entrega aqui. Agora esse Zacarias que está aqui, vai vir daqui. Por isso que a mulher creu, porque ela sentiu algo diferente no corpo dela enquanto ele estava lá dentro. E ele vem daqui, ó, carregado de presença de Deus. Eu disse aqui que a glória do sacerdote era o quê? Falar o que viu lá dentro. E Ana? Onde Ana estava? Ana estava num lugar, mas é outra história. Senão não vai confundir a cabeça dos irmãos. Então, Zacarias recebe a visita do anjo. O anjo fala com ele. Zacarias está ciente agora que vai acontecer, porque de primeira instância ele duvidou. De primeira instância ele desacreditou. Mas agora ele entrou na presença de Deus, pensando que estava acostumado, e viu algo extraordinário lá no Santíssimo Lugar. E agora ele está voltando para casa. E as pessoas estão perguntando: e aí? O que você viu lá? O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, irmão, que você vai ter até dificuldade de explicar para as pessoas o que Deus está fazendo com você aqui dentro. O que Deus vai operar na sua vida é tão grande, irmão, que você vai ter dificuldade para explicar o milagre que Deus está fazendo aqui na sua vida. Eu verbalizo os oráculos de Deus para te dizer: você que está aqui nesse seminário, a unção de Deus do conhecimento vai te pegar. Você vai crescer em graça e em conhecimento. Aqueles que pisaram, te humilharam, daqui a um tempo vai dizer: bom dia, doutor, bom dia, doutora. Mas isso não para a sua glória e nem para a sua honra, tudo para a glória e para a honra de Deus, porque você vai ficar perito. Mas quanto mais perito em Bíblia você ficar, mais descer você vai descer para aprender aos pés do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Estou sentindo Deus na casa. Deixa eu me segurar. Então, texto. Só que, adiantando o mistério para você aqui, ó, suponhamos já que já passou o tempo. Jesus nasceu. Jesus, 12 anos de idade. Chegou o dia que ele ficou quantos dias longe dos pais? Quantos?
Quantos dias que ele ficou longe do Pai? Quantos dias Jesus ficou perdido, longe de José e Maria? Quantos? 3 dias. Nesses 3 dias, onde Jesus estava? Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é o quê? Ele é. E ele estava aqui, ó, conversando com os doutores aqui, dando show de história e de Bíblia para eles. A arca entrou dentro do templo e 3 dias ficou ali naquele lugar. Pegou. Aleluia, Jesus. É menino, mas ainda é arca. É menino, é arquinha. Aleluia, é menino, mas ele tem dentro dele as tábuas da revelação entregue lá no Sinai, porque foi gravado com os dedos de Deus. Aquele menino é o Filho de Deus, ele vem representando a arca, ele está aqui, e tudo que os doutores perguntavam a ele, ele ensinava e dava show de Bíblia. Aí Maria e José estão procurando Jesus, cadê ele? Perdemos o menino. Mas pai e mãe nunca perdem filho na igreja. Nunca vai ser tempo perdido que você é o filho, sua filha está na igreja. Porque se está na igreja, está tendo experiência. Aí eu vejo o menininho, ó, que ele é humilde. Vou ter que deixar o dia que chegar o dia de falar isso aqui. Ele é humilde. Ele entra pela porta da humildade. Ele vem aqui. José e Maria estão longe. O menino veio aqui, ó, devagarzinho, na dele, sem empurrar ninguém, sem derrubar ninguém, no passo do boi, devagar, chegando lá. Vamos aprender com ele? Não precisa nós derrubar ninguém na igreja, irmão. Jesus também começou lá da porta. Jesus também começou lá da porta, na humildade. Agora tem uns que não quer aprender com o menininho. Tem uns que já quer vir para cá, ó, burlar o caminho. Mas Jesus não, ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, eu só posso pregar aquilo que eu sei. Eu estou dizendo assim, essas portas aqui eu já passei nela. Daqui a alguns 20 anos, 21 anos, depois dos 12 anos, 21 anos depois, isso aqui vai ter uma lição tremenda. Aí o menino está aqui, os doutores sentados e dando aula de Bíblia. Você estudou com quem, menino? Onde você tem essas revelações? Meu pai. Aí diz assim, mas você é filho de José? Você é filho de... E ele diz, não, que eu aprendi com os dois. Que 2, menino? Um de cima e o de baixo. Com José eu aprendi a começar a falar. Aprendi a começar a trabalhar. Me ensinou também sobre a Torá, os Pentateuco. Mas a revelação forte vinha de cima. Aleluia. Mistério fervendo vinha de cima. O pai falava comigo. Porque tem gente que pensa que o pai só vai falar com o menino quando ele batiza ali. Que pai... Que pai estranho. Só no final da vida ele vai falar com o filho. Não é verdade? Ele falava com o filho. Ele tinha diálogo com o filho. Então Jesus vai estar ali. Bora voltar para Zacarias. Aí Zacarias volta para casa. E quando Zacarias volta para casa, lógico, né? Foi só Maria que o Espírito Santo que colocou a semente. Mas Isabel, menino. Isabel, Joãozinho. Você está rindo à toa, João. Mas você gosta desses temas bíblicos, né? Em Isabel, foi o nosso irmão Zacarias. Ele diz, ei mulher, estou vindo o culto debaixo de uma promessa. Segura! Eu já estava meio ela, segura! Só que ele veio fazer, segura! Não, fosse hoje ele ia fazer um gesto, todo mundo sabe, eu não vou fazer.
Vamos fazer as unhas. Chegou e quebrou tudo. Ele não fala, mas ele tem força. Amém, irmão? Você está chegando aí. Gente, o povo quer espiritualizar tudo. Não, tem coisa que é para espiritualizar, não. É verdade. Porque chegou os dois. Zacarias está de um lado, Isabel está do outro. Oraram. E a semente? Não, pastor, ele pegou o mistério lá e fez igual o Salomão disse, que levou a mão na porta e quando chegou na maçaneta, a maçaneta destilhava azeite. Você tem que ver eu falar sobre o livro de Cantares, então. Eu falo em duas figuras. Tem gente que pensa que o livro de Cantares é um livro pornográfico. Não é não, gente. Não é não, é um livro benção. Bom é quando ele fala com a morena, né? Tu é como as éguas de Faraó. Imagine o tio chegando na Daniela assim: ei, minha Daniela, você é como as éguas de Faraó. Aquilo naquela cultura era o melhor elogio que tinha que dar. Era a égua selecionada, era a égua que passava no crivo. Amém? Bem cuidada, chapinha. Só na sombrinha da palmeira, comia tâmara. Que é o quê? Maravilha pura. Dá mais água que o camelão aqui está seco. Aí, irmãos, Zacarias coabita. Vou falar uma linguagem bíblica, vocês não escandalizam. Zacarias coabita com Isabel. E depois de 9 meses, haja um menino. Imagina Isabel, porque o tal do João Batista era quietinho. Mas quando a irmã Maria subiu com a barriguinha grande, nas montanhas, e chegou lá e saudou Isabel, a Bíblia diz que a saudação de Maria fez quem pular dentro do ventre? Você está aqui não, irmão, você acha que está meio longe hoje. Fez quem pular? Yohanan, João Batista. Então, irmão, quando a pessoa, pega essa aí que é a promessa, ó. Quando a pessoa não é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa não é cheia do Espírito Santo, ela vai ter uma vida com Deus quietinha. Mas quando tem a experiência do Espírito Santo, nunca mais é o mesmo. Isso está difícil até para entender o mistério. João Batista, até o 6º mês, era quietinho. Nem aqui Esther. Esther, sabe o que é esse mistério? Sabe? João Batista não. Mas quando Jesus chega, quando a mulher chega carregando o rei na barriga, e aquela mulher saúda Isabel, e a saudação de mulher judia, saudava e abraçava. Saudava e quando abraçou e saudou, a saudação foi violenta, porque ventre com ventre, meu Deus, comunhão. Vou deixar para falar depois, né? Ventre com pele, face com face. Cristiano, comunhão. Quem tem comunhão consegue olhar na face do outro. O poder só veio quando teve o abraço e a saudação. E nessa hora o menino que era... Na hora que o menino que era tradicional, ele era tradicional, mas depois que Jesus chega, aí eu vejo a lei pulando. Vamos lá? A lei vai pular quando o Espírito pegar a lei.
E a lei só pode salmodiar de alegria quando a graça, em comunhão com o Espírito, sacode a lei. Porque a Bíblia diz assim, ó, e João foi o quê? Desse jeito vai ser cheio, não. Vai não. João foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Aonde, irmão? Na igreja da NT? Não. No ventre de Isabel. Daquele dia, tadinha foi de Isabel. Olha os terras de João Batista. No ventre dela. E ele mexia. Porque é o texto que diz. E ele estava mexendo, ele estava cheio, alegre, irmão. Cheio de Deus dentro do ventre. O Evangelho de Lucas nos mostra sobre o encontro de graça e lei. Lei e graça. Quando você quiser pregar sobre a lei e a graça, eis aí mais um tema para você ministrar. A lei vai saltar de alegria diante da graça. Então aqui a lei está sentindo o peso da graça sobre ela. E a lei está cheia. Agora recebe o poder. Porque a lei estava amparada também com a promessa. Que promessa é essa? Um dia o nosso irmão Joel abriu a boca e disse que nos últimos dias. Vamos pegar, irmão. Amém. Nos últimos dias vai acontecer alguns fenômenos. Quais serão? Vamos tirar o que ele fala sobre lua. Vamos tirar isso. Vamos pegar só os outros. Joel capítulo 2. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Velhos terão visão. E ele vai falando. Velhos, jovens, filhos. Ele está aqui trazendo uma lacuna. Então a lei tinha uma promessa e sabia que a graça ia chegar. E quando a graça chegasse, a graça traria o Espírito Santo aonde só tinha lei. Então a graça vem. E um dia, irmão, isso aí é escatológico. Isso aí é bíblico. Sempre, sempre, sempre a graça é acompanhada do Espírito. Sempre. Jesus é a graça, é a oliveira. O Espírito Santo é o pombo. Nada? Nada? Hã? Espírito Santo, tipologia, pombo. Graça, Jesus, tipologia, folhinha na boca do Noé. Não? Nada? Eu acho que vocês hoje estão no carro a álcool hoje. Vocês estão no dia, vocês estão no, hoje é álcool. Tem dia que você vai jogar assim, já pega. Ah, amém? Coloca a mão na sua cabeça assim. Sério, irmão, sério. Fala, Senhor Jesus, abra meu entendimento e mostra-me as revelações do Senhor dentro da tua palavra. Me ensina. Coloca dentro do meu coração. Senhor, toca no meu entendimento. Renova a minha mente. Mente renovada, coração transformado. Recebe aí em nome de Jesus. Isso aí é oração, tá, irmãos? É oração. Então, o João nasceu. O João, versículo 80. Cresceu. E um dia, irmãos, vamos encerrar nossa aula. Quando ele nasce, Herodes solta um edito. Que edito seria esse? Para matar toda criança do sexo masculino abaixo de 2 anos. Eu já vi
E vejo direto as pessoas pregar que aqueles reis do Oriente vieram assim que Jesus nasceu, sim ou não? O que você acha? Quando que eles chegaram? Será? Chegou para ver o nascimento, mas que chegou atrasado, não? Pode responder, pode. Pode responder. Ele já tinha, baseado em quê? Pastor Gostou soltou uma heresia violenta, hein? Baseado em quê? Como que eles acabam de falar com Herodes e falam assim, aonde é que... Porque é o seguinte, irmão, eles chegaram ali procurando o rei. E onde se procura um rei? Isso. Então foram aonde? Chegou lá no palácio. Falou assim com o rei Herodes, aonde está o rei que nasceu? Aí com a conversa deles com Herodes, depois que ele sai dali, que Herodes solta o edito de morte. E Herodes vai dizer assim, ó, sai, falou com os soldados dele, e procura, porque de criança abaixo de 2 anos para baixo, pode matar todos os sexos masculinos. A teologia judaica diz que não foi na hora que Jesus nasceu que eles chegaram, não. Gastaram um tempo. Numa lacuna de quê? Do nascimento dele até 2 anos. Se faz uma base. Estou te ensinando aqui linhas teológicas. Então, até de 2 anos para baixo, eles estavam. Aí, irmão, a estrela, eles acompanhando a estrela foi levando eles. Chegou uma hora que a estrela parou, sumiu. A estrela... E quando a estrela sumiu, passou o tempo e ele chegou lá. Porque não é assim, ó, estou vendo uma estrela aqui lá em Uberlândia e eu vou atrás dessa estrela. Hoje eu tenho recurso para ir lá, você também tem. Em 2h30 você chega lá. Eu não, a teologia judaica. É que não tem como falar que é 3. Esse também fala que é Gaspar, Belchior. Eles vêm lá da Mesopotâmia. Aí você tem que pegar o mapa bíblico aí e traçar Mesopotâmia até Belém. Aí, desde esse trecho, é baseado na profecia, acho que de Naum, né? Ou é não, de Números. Acho que é Números, né? Ué, agora é lembrar. Com a estrela. Lembra quando, quem foi que profetizou? Foi Balaão? Acho que foi Balaão que profetizou, né, irmãos? Amém? Você está vivo ou não? Mas vai chegar nessa aula, irmão. Não vai chegar lá e eu tenho mistério, sei lá. Enquanto você vai estudando. Já vai estudando aí para você vir me rebater aqui depois. É assim. Tá? Aí o menino nasceu. Mas aqui, nós estamos falando de João, Yohanan. Ele cresce. E ele cresce aonde? Mas assim que ele nasce, o edito de Herodes era matar abaixo de 2 anos. Suponhamos que, de acordo com a tradição judaica, então quase 2 anos, eles estão escondidos, está por ali. Mas quando sai o edito, a ordem de Herodes para matar, a mãe de João era Isabel. Então Zacarias fala com ela, Isabel, com intimidade, Belzinha. Isabel, meu bem, meu amor, meu docinho de tâmara. Não é de coco não, de tâmara. Foge com o menino para o deserto, porque Deus disse que a trajetória dele é no deserto. E eu ficarei e tentarei apagar os caminhos por onde você passar. Amém? Com isso, ela vai fugir.
A história, não é eu, irmão, a história diz que neste tempo ela está fugindo, e os soldados acabaram de matar Zacarias lá no templo. O sangue dele ficou no lugar santo, mataram ele, o sangue dele escorreu no lugar santo. No dia de manhã chega os outros sacerdotes e vê Zacarias ali jogado ao chão, o sangue dele esparramado, e um grande pranto levanta e começa a chorar. Enquanto ele está lá morto, a irmã Isabel está com a criança no deserto, e ela depara ali diante de umas montanhas, e não tem saída nem da direita e nem da esquerda. A história judaica diz que a mulher então olha para o céu e disse: meu Senhor, se és tu que fez a promessa que meu filho será o precursor do Messias, me dê um escape. A história diz que naquela hora a montanha se abriu no meio, fendeu-se no meio, abriu-se a montanha no meio, e o que aconteceu, pastor? Uma voz celestial disse: entra, porque eu vou esconder o menino até passar a perseguição. Então o texto diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito nos desertos da Judeia. Suponhamos então, o tempo passou, os anos se passaram. O menino está com 30 anos, é hora de se manifestar, porque o versículo diz aqui, ó: e o menino crescia, fortalecia, esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar a Israel. Quem vai mostrar ele é Deus. Ele é um elemento surpresa que Deus tem, porque enquanto está todo mundo pensando que os sacerdotes lá que estão cheios de Deus, Deus está fortalecendo o menino. Irmão, João e Ohanã é preparado 30 anos no deserto para ter um ministério pequeno também, de mais de 2 anos de ministério. Depois vou ler direitinho, fazer a conta bíblica. Então ele tem um tempo, irmão, supõe quase 3 anos, mas ele tem 30 anos de quê? Preparação. Qual que era a comida do menino lá no deserto? Qual que era a comida dele no deserto? Gafanhoto e mel. Aí vem uns teólogos meia boca, fala que aquele gafanhoto ali era uma fruta. Deixa para lá. Gafanhoto, irmão, ele dá um palmo assim, ó, o tamanho. Você já comeu coisa amarga na sua vida? Jiló, o que mais amargo? Você ama, né, Cristiano? Jiló. Você tem cara de gostar de pizza de jiló. Esse trem amargo aí também. Pensa naquilo que é amargo, irmão. Cigarro é uma desgraça. Pensa numa coisa amarga, mega. Retorno que já foi embora, filho. Vai lá. Ajuda só aqui. Aí não, só estoura o ouvido dos irmãos aí. Irmão, pensa numa coisa amarga. Multiplica por 100. A história, o historiador diz que era o gafanhoto. Quando se comia gafanhoto, só auxiliar isso. Quando se comia gafanhoto, tá bom. Quando se comia gafanhoto, o menino que não queria rir, sorria sem querer. Entendeu? Não, desse não. Ele misturava no mel. Eu também tinha esse pensamento antigamente. Ele comia e fazia o quê? Que café. Aquele café. Isso, tira um pouquinho de agudo. Agudo não, só um pouquinho do auxiliar. Aquele café que você toma e te faz sorrir à toa. Sabe aquilo? Eu gosto de café amargo. Aí, irmãos, ele comia, o menino, desde petitinho aprendendo, desde petitinho aprendendo. Comer gafanhoto. Isso aí. Aprende essa lição para você. Deus te leva para o deserto. É Deus que preparou o deserto para você, e não você para o deserto. Tem diferença, irmão? É Deus que preparou o deserto para você. Porque o deserto tem que se virar e tentar
arrumar obstáculo para você, mas de todos os obstáculos você sai dali vitorioso. Todos, todos, todos. Primeiro alimento era o quê? Era o quê? Gafanhoto. Aí que está. O que é o texto, o irmão Cristiano? Diz que ele comia mel. Não é aquele mel que passa ali, não. Ai, o mel, um litrão de mel. Que é açúcar puro, gente. Não é verdade? Não é aquele mel do supermercado, não. Não, isso aqui é um mel, é abelha Europa. Nada, irmão, é açúcar derretida. Né? Melado. Mel. Mel silvestre. Mel fresco. Tira da hora. E o deserto da Judéia, ele está na subdivisão geográfica com o Egito. Você sabe, Egito, África, tá? Então as abelhas que produziam aquele mel eram as abelhas africanas. Elas são bravas. Deixa um não é? É a mais braba que existe no mundo. É a mais temida. É a abelha africana. Irmão, ninguém encarava a abelha africana. Um sacerdotezinho lá da cidade, aqueles povo franzininho, que tem acostumado a comer miojo, consegue não, irmão, tirar o mel não. Tem que ir pro... Entenda isso aqui, irmão, é pedagógico. Isso aqui é pedagógico de Deus para nós. Eu ministrei até agora preparando você para entender essa passagem. Que passagem, pastor? Que a gente lê ali, ó. E João comia gafanhoto e mel. Primeira coisa. Você acha que os gafanhotos, esse negocinho que você chega nesses louva-a-deusinhos aí? Não, irmão, um bicho, aqueles insetos grandes, aquele era uma dificuldade para pegar. Você ia ali, você pulava para pegar o bichinho, isso ia voando. Dificuldade. O deserto tem dificuldade, irmãos. Fabinho, o deserto tem dificuldade. Para pegar gafanhoto, irmão, não é fácil, mas pega. Mas pior que o gafanhoto é colocar a mão dentro da onde? Da colmeia. Pai, eu quero mel. Quer, filho? Melzinho está ali. Aí, irmão, a história diz que o menino cresceu. Com quem? Com os essênios. Quem são os essênios? Os homens que fugiram de Jerusalém porque não concordavam com aquela raça de sacerdotes corruptos. Então fugiram para o deserto. E ali nas cavernas de Curã, quem conhece a história, começava a escrever revelações, palavras. E hoje você encontra aí os escritos da caverna de Qumran. Depois você estuda lá. Aí, agora o responsável que tomava conta de Johanã, falava, tinha ele como filho, e falava assim, meu filho, come o gafanhoto. Eu comi, é gostoso. Não é dos melhores não, mas desce. Agora, o que você quer? Eu quero mel. Quer mel? Quer. Então coloca a mão dentro da colmeia. Mas vai doer, mas precisa. Mas vai machucar, mas é necessário. Está pegando? Deus não vai eximir você da colmeia espiritual. Porque é essa colmeia que você está correndo, porque tem abelha violenta, tem abelha que machuca, tem o ferrão. É isso aí, irmão, que vai te fortalecer para quando você chegar a hora de assumir o seu ministério. Hoje aquilo que nós queremos correr é aquilo que vai nos ajudar a mostrar a Israel lá na frente, irmão. Aí toda vez ele, mas vai doer. Vai, tem que encarar, tem que aprender. Na cidade não, o povo tem luva, né? Vem para pegar, não, mas no deserto não, irmão. Tinha que colocar a mão. Chega um tempo, presta atenção, chega um tempo que a picada da abelha, irmão, não vai doer mais. É melhor, irmão, vencer as abelhas. Por quê? Se eu não vencer as abelhas, Danilo, eu não vou provar da doçura do mel.
Amém? Se nós não vencermos as abelhas, irmão, nós nunca vamos provar da doçura da salvação. Amém? Então, quer comer mel? Quer se alimentar do mel? Quer, pastor? Vença as abelhas. Vença as abelhas. Só vai valorizar a doçura do mel quem vencer e aprender a tirar o mel de dentro da colmeia. Agora esses que pegam tudo de mão beijada, irmão, não valoriza mel não. Valoriza não. Valoriza não. Deixa quieto, deixa quieto. Eu ia falar aqui de Sansão, mas deixa quieto. Tá? É assimilação. Todo judeu ama mel. Todo judeu? Por que Sansão vai sair do caminho para pegar o mel ali? Amém? Assimilou. Quem é acostumado a vencer, irmão, pode estar em qualquer lugar que ele para só por causa do mel. Jesus é o nosso mel. E nós temos que enfrentar as tribulações dessa vida. Oh, louvado seja Deus, porque existe uma doçura maior, que vale a pena nós passar pelas picadas das abelhas, mas quando nós começar a saborear, nós podemos dizer igual a irmã Damares: tem sabor de mel. Aleluia. Aí você fala assim: a minha vitória tem sabor de mel. Então, ele tinha que vencer. Vencia a colmeia. Agora, quase 30 anos de idade, ele chegava normal, dar mel aqui. E as abelhas aqui, ele pegava. O que, irmão? Venceu. O que? Os desertos da vida. Os desertos da vida foi uma preparação para ele. Para nós sair disso aqui. Aí chega o tempo que ele tem que mostrar o que? A Israel. Você quer que eu termine agora ou deixa para a próxima aula? Então vamos terminar esse versículo hoje. Então ele cresceu, fortaleceu. Como que fortaleceu? Aí você pega a sua Bíblia aí agora, por favor, te ensinar a fazer cadeia temática. O menino crescia, você faz aí um risco aí de como ele crescia, igual eu falei aqui agora. Na segunda parte, se fortalecia. Aí você coloca, como que se fortalecia? Você coloca assim, ó, gafanhoto mais abelha. Coloca aí, ó. Quiser fazer um desenho no gafanhoto, imagina os desenhos que vai sair, hein? Gafanhoto e abelha. Aí você faz um círculo e coloca assim, ó, mel. Você nunca mais vai esquecer esse texto. Cadeia temática isso aí, tá, irmão? Pô, se vocês quiserem colocar na Bíblia de vocês, ou quiser fazer num papel aí, vocês que sabem. Pode ser aí no deserto, né? Que ele se fortalecia em espírito. Primeiro, não adianta eu vencer as abelhas fora se eu não vencer o gigante dentro. Amém? Porque, irmão, toda pessoa que tem medo de alguma coisa, se ela não vencer o que está dentro dela primeiro, ela não consegue exteriorizar o medo dela e vencer o medo dela exterior. Então, primeiro tem que vencer aonde os fantasmas se vencem aonde? Dentro, para depois lutar com os de fora. E esteve nos desertos. Coloca experiências. Agora chegou a hora de mostrar a Israel. Aí você que sabe. Deserto, você coloca experiências. Cadeia temática, isso aí, tá, irmãos? Tem dia que a aula vai ser mais simples, tem dia que vai ser mais técnica. Você jura que vai acabar assim? Aí a última parte do versículo. Se fosse você pregar, dar o tema da mensagem, qual seria o último tema dessa mensagem aí? Chegou a hora de quê? De mostrar para Israel. Chegou a hora de Deus me levantar no lugar que Ele falou que ia me levantar. Então a última parte do versículo é hora de mostrar-se a Israel. 30 anos de idade. Hora que o levita assumia o ministério sacerdotal. Deus vai usar ele. João e Yohanan
A roupa dele é diferente. A roupa dele é diferente. Como que é a roupa dele? Qual que é a roupa do menino? Qual que é a roupa do menino? Hã? Não, não é de pele de camelo, não. Não. Pelo. E aí, faz a diferença. Tem não? Pele, couro. Olha, se não perder a mentalidade. Hã? 30. Igual Jesus. 30. Aí, irmãos, chega a hora. Presta atenção, isso aqui, ó, você não vai achar no YouTube isso aí não. Vamos lá. O que é essa passagem? Mostrar-te ao tempo que Deus me quer me mostrar. Aqui, irmão, quem quer mostrar não é João. João acostumou, Hilton, de ficar no deserto, escondido, matando bestas feras. Porque João, irmão, não venceu só as abelhas, não. Ele venceu também serpentes do deserto, chacais do deserto, lobos ferozes no deserto. Ele venceu animais que era, irmão, destruidor. Ele venceu no deserto. E agora, quem vai mostrar ele não é ele. Quem vai mostrar ele é o dono dele, é Deus. E Deus quer mostrar ele a Israel. Como? Deus é experiente. Deus sabe que para atrair tem que mostrar com surpresa. E o povo está ali. Você sabia que diante do templo, antigamente os profetas, no período da época de Jesus, depois do livro da volta deles do cativeiro, toda vez que eles iam profetizar, eles tinham que ir para a porta do templo para profetizar? Como? E eles não poderiam profetizar às 6 horas da manhã. Preste atenção. Eles não poderiam profetizar às 9 horas da manhã, meio-dia, não. Só poderiam profetizar depois das 3 horas da tarde no templo. Detalhe, eles tinham que estar vestidos com um talit gadol. O que é isso? Uma capa grande. Talit gadol, capa grande. Ou talit. Tinha um talit pequeno e o talit gadol, que era o maior. Então todos os profetas tinham então uma capa de linho. E ele só profetizava depois das 3 horas, depois do barulho do chofar. Que o sacerdote, que os levitas para trocar e tocava o chofar. Só depois da hora do sacrifício, às 3 horas da tarde, terminasse o sacrifício, depois do chofar ser tocado, é que ele se aglomerava diante de uma sombra, que é depois das 3 horas da tarde, diante do templo, existia uma sombra ali que era projetada do templo. Sombra. E essa sombra não era grandona não, era um espaço geográfico pequeno. Então quando dava 3 horas, 3 e poucos minutos, irmão, todos, era uma correria de profeta. Presta atenção, uma mensagem, era uma correria de profeta vindo da direita, da esquerda. Para quê? Só tinha um espaço de sombra, e todos os profetas tinham que entrar no espaço da sombra, na sombra ali daquele sol causticante, e tinha que ficar naquela sombra, e todos começavam um a um profetizar. Amém? Mas era muito profeta para pouca sombra. Eram muitos profetas para pouca. A sombra é única, mas os profetas são muitos. Salmo 91. A sombra do onipotente o descansará. Descansar aqui é ter liberdade. É o quê? Ter liberdade. Quando você está descansando na sua casa, você tem liberdade. Tira aquele sapato fedorento, estica os dedão e manda os outros ficar soprando. Né, Mega?
Isso aqui é descansar. No seu descanso, alguns tiram a camisa. Então, é descanso. É liberdade. É por isso Salmo 23. Descansarei no Senhor. Ou seja, terei liberdade em Deus. A Bíblia é tão simples de entender, nós que às vezes queremos complicar. Então a sombra era o quê? Pequena, geograficamente falando. E a sombra era projetada do templo. Então, irmão, era centenas de profetas para juntar numa sombra. Então era profeta cotovelando profeta. Sai, é minha vez, é minha hora, deixa eu profetizar. Era aquela briga, cheia de roupinha branca, todo mundo lá, sapatinho calçado nos pés, tudo profetinha bonitinho, engomadinho, mano. Fosse hoje, né, terno da hora, terno de linho, né, top dos top, irmão, sapatinho top, brilhando, cromo alemão. Os profetas de hoje está balizado, é cada patoca de anel. Eu fui dessa época também. Eu também fui dessa época. Quando eu comecei, irmão do céu, eu comprei uns anel desse tamanho. Para quê? Anel de teologia. Para quê? Para mostrar que sou teólogo. Palhaçada minha, foi minha, né? Se você usa o anel de teologia, eu não posso fazer nada. Eu fiz isso. E eu ia fazer questão de pregar, irmão. Aqui, ó, anelzão. O candelabro. Meu Deus está aqui. Já fiz isso demais, gente. Quando eu começo, irmão do céu, arrumar umas roupas doidas, umas roupas para chamar atenção, os negoção, eu disse, porque o tal do pregador é invocado, irmão, o tal do pregador é invocado. O tal do pregador é invocado. Tinha uns pregadores que tinham que estar aqui hoje, vieram semana passada, tinham que estar aqui hoje para escutar isso aqui. São amigos meus, mas tinham que estar aqui hoje. Não, eu tinha seleção de anel para pregar em congresso de missões, porque tem que brilhar, irmão. Tem que brilhar. Eu tenho umas fotos antigas que tem uns. Pensei com o Capitão Planeta. Só os veteranos sabem o que é isso aqui, né? Terra, fogo, vento, com a união. Com a união, eu sou o capitão pregador. Irmão, os pregadores hoje está difícil, irmão. Só Jesus. Eu estou falando que eu já passei lá. Eu já fui dessa raça de que. Desculpe, irmão. Se você hoje não concorda, vai chegar um dia que você vai estar igual, pensando igual eu. Vaidade. Vaidade. Tudo. Aí, irmão, um tanto de profeta, um cotovelando o outro, sai a minha vez, hora de eu pregar, hora de eu profetizar. Quem vai profetizar aqui? Todo mundo limpinho, arrumadinho, branquinho. E vem um homem saindo do deserto com os pés rachados. Enquanto os outros estão tudo calçadinho, bonitinho lá, roupinha limpa, tudo arrumadinho. Aí chega um cheirando camelo, dromedário. Os pés dele, cadê sua sandália? Porque profeta tem que ter sandália, tem que ter sapato que brilha. Irmão, tem um sapato lá em casa. Chega a gente domingo, eu falo assim, hoje eu vou com esse sapato. Não dou conta. Eu até calço ele e falo assim, esse aqui está bonito demais, eu vou com ele. Mas não dou conta mais, irmão. Por que eu não dou conta? O bicho brilha demais, mas brilha muito, irmão. Ele é assim, todo preto, mas na ponta dele para frente, irmão, ele brilha muito. O dia que eu vim ele, você vai ver. Vai ser sapato de pregador. Mas o bicho brilha, mas brilha. E eu disse, Deus do céu. Posso falar muito não, porque foi minha esposa que me deu, porque ela viu que eu gostava. Então ela me deu. Por isso. Esse dia falou assim, amor, você não usa o sapato que eu te dei. Como que usa, gente? Era do tempo que eu gostava desses bichos, agora eu gosto não. Eu tinha um branco também, irmão. Todo preto, a metade daqui para frente ele é branquinho. Para que isso? Eu que gostava, tá? Se você gosta, eu respeito o seu gosto. Eu respeito, mas para lá. Aí lá vem um homem dos pés, tudo rachado. Porque, irmão, quem de nós tem os pezinhos? Nós não, vocês. Tem os pezinhos fresquinhos, se pisar na areia muito tempo. O que acontece? Queima, racha, machuca.
parece que é vidro, né? Parece que vai rachando, rasgando os pés. João venceu, cresceu assim, pisando na areia. Detalhe, Deus leva João para o deserto para quê? Deserto de dia é o quê? Quente. E à noite? Não é frio, irmão. Deserto de dia, quantos graus? É 50 graus. Não existe graus. Quantos graus? Tal do pregador é cada coisa. Quando eu era pregador, eu disse, e era 50 graus de dia, e quando dava noite, era de 5 a 10 graus, e eu via que tinha uns obreiros atrás de mim, eu pregando no congresso lá em Brasília, só doutor, e Itaú da Roça. Eita, gente do céu. Sangue do poder. Irmão, atrás de mim estava um desembargador lá em Brasília, e eu pregando, mas pregando. Amém? Mas o que importa é que a palavra foi anunciada. Tem hoje que eu pego as mensagens minhas antigas, irmão do céu, me dá vontade. Assim, o povo manda para mim, passou o que eu achei? Eu falei, joga esse demônio fora. Joga isso aí que é laço. Aí quem vem? Quem chega? William Mega. Quem chega? Yohanan. Ele vem de um lugar aqui de dia 50 graus. De quê? De calor, de sol causticante. E no deserto, os beduínos, pode ver, os cuidadores dos beduínos, o que eles fazem? Só vive bem vestido. Para preservar o quê? A umidade do corpo. Aí à noite, irmão, quando dá 6 horas, 6 e pouquinho, o que acontece? Irmão, é instantâneo, ó. Do quente, daqui que parece estar fervendo, de uma hora para outra, uma questão de segundo, saiu o calor e entrou o mega frio. Mega frio. Um frio, irmão, de doer os ossos. Então aquele menino, ele sabe o que é calor, sabe o que é lugar agitado, mas ele sabe o que é vencer lugar frio. Aleluia. Só sabe passar pelos desertos aqueles que Deus leva. Deus está te levando para alguns desertos para você vencer o calor, para você vencer o frio, para lá na frente você dizer, eu venci os desertos, eu cresci ali, eu sei o que é isso, eu passei por ali, esse deserto não vai te parar. E o mesmo lugar que ele cresceu, irmão, se fosse alguns, ele dizer, vou para a praça pública. Ele diz, não, cresci lá, levanta uma igreja lá. E ele levanta a igreja lá. Mas antes de ele levantar, ele chega em Jerusalém. Está todo mundo ali naquela sombra profetizando. É eu. Aí João Batista chega. Quando João Batista chega, os outros esparramam tudo. Por quê? Os profetas é tudo limpinho, cheirosinho. Chega um homem do deserto no meio deles. Quando ele chega, todo mundo se afasta, deixa ele ali. Ele olha para outro assim, essa geração é a geração do miojo. Vou sair daqui, isso aqui não é para mim não, Deus. Senhor, vou lá para o deserto. Isso aqui não é para mim não. E ele foi para o deserto e começou a pregar. Raça de víboras. Raça de víboras. Essa foi a mensagem de João sobre os teus pés. Aleluia. Raça de víboras. Raça de víbora. Oh, maravilha, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. João vai lá. Chegando lá, ele volta. Esse é Yohanan. O nome dele é, se você for traduzir o nome dele é Yohanan Mikvê, significa João do mergulho. João do mergulho. Mikvê é batizar, é mergulhar. Lembra que eu disse na aula passada que o judeu, todos os objetos, ele tem que mergulhar. Lembra que eu disse que antes, para chegar aqui, em qualquer área aqui, tinha que passar na bacia e se lavar para chegar lá. João diz, o povo quer entrar na presença de Deus,
mas está igual aquele profeta ali, então tem que se batizar. O que é o batismo? E detalhe, acho que eu sou meio judeu, preto, sou judeu. Como? O judeu, irmão, se o ímpio tomar água na taça deles, foi com a gente, o que nós faz? Qualquer pessoa tomar água na nossa taça, o que nós vamos fazer? Depois, coisa ética de fazer o quê? Qualquer pessoa, não, vem cá, o bebê vai beber, um cospe, o outro vai, o que você vai fazer? Água aí, sabão, lavar, depois guardar. Se um judeu tomando um copo de judeu, ele nem lava, deixa todo mundo tomar. Mas se um pecador, porque para eles qualquer um que não era judeu era o quê? Pecador. Se um pecador tomar uma taça deles, o que eles fazem? Eles colocavam a taça num pano, embrulhava ela, jogava no chão e quebrava. Isso é o batismo. Quando a pessoa morre, o que faz com ela? Enrola ela, coloca o tecido nela e coloca na terra. Na visão judaica, isso aqui é batismo. É o quê? É morrer, é quebrar. Para quê? Para que possa nascer de novo. E João disse, é necessário vocês descer nas águas do batismo. É necessário descer no Rio Jordão e se batizar. Meus irmãos, e isso é necessário nos dias de hoje, se descer, se quebrar e deixar Deus trabalhar um vaso novo. Aleluia, Jesus. Mão direita para cima e vamos orar, encerrar esta aula de hoje. Tem aulas, irmãos, que vai ser assim. Eu queria entregar uma cerejinha para vocês, entreguei só uma pequenininha, que é essa dos profetas na sombra, mas eu tenho uma próxima cereja aí top, irmão, top. É sobre José, muito forte, muito forte, muito forte. Deus vai bradar aos nossos corações. Os irmãos que faltou hoje, você está sentindo a falta de alguém? Apresenta ele nessa oração agora. Alguns irmãos justificaram. Os irmãos me perdoam porque eu convidei um pessoal para vir louvar hoje, mas eu esqueci de confirmar com eles. Os dias estão meio corridos, mas Deus vai dar vitória. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Sim ou não? Então feche seus olhos. Nós estaremos orando. Irmã Thaís, faz essa oração aqui, filha. Amém, Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai santíssimo, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estar aqui, Espírito Santo de Deus, da segunda avivada, meu Pai, de ensino. Senhor, obrigada, meu Deus, por o Senhor ter trazido essa palavra, meu Pai, por o Senhor ter usado o teu servo mais uma vez, meu Pai, para estar nos ensinando, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, abençoe a vida de cada um que está presente aqui hoje. Ô Espírito Santo de Deus, abençoe a vida daqueles irmãos que não deram para vir. Ô Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada coração, meu Pai. Guarda eles, proteja eles, Espírito Santo de Deus. Estamos começando mais uma semana, que essa semana venha ser semana de bênção e de vitória na vida de cada irmã, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, fortalece eles na tua fé, meu Pai. Nos guarda, meu Pai, nos transborda da tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha crescer e nós vemos diminuir na tua presença. Oh Pai amado, Pai santíssimo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por cada fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Mesmo cansado, desanimado, o Senhor tem nos honrado, meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nos dê uma noite de descanso, meu Pai. Que o dia de amanhã pertence a Ti, meu Pai. Guarda a vida do pastor Renato, da família dele, Espírito Santo de Deus. Vem dar força para que o Teu filho, meu Pai, possa
possa prosseguir mais e mais e trazer mais ensino para a tua igreja, para que essa obra possa fluir, meu Pai. Oh, meu Deus, desde já eu te agradeço, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade para estar te adorando, para estar te louvando, meu Pai, porque só tu és digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, Espírito Santo de Deus, nos leve em paz, meu Pai, nos guarda, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, aleluias, amém, Jesus.